em equinos e bovinos e o Grupo de Pesquisa em Produção Animal e Saúde. Algumas informações importantes sobre o andamento do nosso evento. Todos os dias o evento será via YouTube e o link com o formulário de presença será enviado aqui no chat. Para que seu certificado seja emitido, é necessário que você esteja presente em 3 das 4 palestras do evento, portanto, não se esqueça de responder o formulário. Ele ficará disponível somente até o final da palestra. Qualquer dúvida, nos comunique via WhatsApp. E desde já agradecemos a presença de todos e desejamos um ótimo e proveitoso evento. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Roberta, também sou integrante do Grupo PET. Eu gostaria de agradecer de antemão já o nosso palestrante de hoje, que aceitou estar aqui com a gente. O Lucas é engenheiro agrônomo, proprietário da Pasto Verde Consultoria e Escola de Pastagens no estado da Bahia. E vai falar um pouco sobre capacidade de suporte. Obrigada, Lucas. Vamos passar a palavra para ti. Pode começar. Eu que agradeço o convite. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Então, é uma satisfação enorme. Hoje vamos falar aí um pouquinho sobre os conceitos básicos da capacidade de suporte. Então, como vocês me apresentaram, eu sou proprietário aí da Pasto Verde Consultoria, empresa de consultoria que está aí no mercado há mais de 10 anos. Já atendemos aí centenas de clientes, aí somos hoje, damos assessoria em milhares de hectares aqui na Bahia, fazendas aí de corte, leite, búfalo, aras de cavalos, e temos a Escola de Pastagem também, que é o nosso programa de treinamento online, onde nós ministramos aulas semanalmente sobre esses assuntos aí sobre manejo de pastagem. Então, pelo convite que vocês me fizeram, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a capacidade de suporte. Vamos entender um pouco o que é a capacidade de suporte e como é que a gente pode, para que é que serve, como é que a gente já inicia esses cálculos. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Vamos aí iniciar. Então, capacidade de suporte é a quantidade de UAs que aquele pasto suporta durante um determinado período de tempo. Então, o A é uma unidade animal que é um animal aí de 450 quilos. A gente usa esse animal de 450 quilos como valor de referência. Então, um animal com menos de 450 quilos tem menos de 1 A, um animal com mais de 450 quilos tem mais de 1 UA. Então, nossa capacidade de suporte é medida normalmente aí por UA por hectare por período. Então, você pode ter aí, a fazenda suporta 1 UA por hectare por ano. Aquele pasto suporta 5 UAs por hectare por mês. Então, a capacidade de suporte é sempre isso, carga animal sobre a área de pastagem. Ok? Então, para a gente entender o conceito de capacidade de suporte, temos que entender alguns conceitos básicos que a gente precisa desses dados para poder calcular a capacidade de suporte. Então, sem eles, não é possível calcular a capacidade de suporte do pasto. Então, quais são esses conceitos? Taxa de lotação, massa de forragem, teor de matéria seca, eficiência de pastejo, unidade animal e o consumo animal. Então, a gente precisa entender todos esses 6 fatores para a gente entender o que é a capacidade de suporte. Então, vamos lá. Taxa de lotação é a relação de gado existente na fazenda ou no pasto e também é medida em UAs por hectare. Então, vamos lá. Qual é a diferença de taxa de lotação para capacidade de suporte? A taxa de lotação é o que está naquele momento na fazenda. Então, você pode ter lá 100 UAs em 50 hectares. Você está com a taxa de lotação de 2 UA por hectare. Você pode estar com 50 UAs em 50 hectares. Você está com 1 UA por hectare. Então, é o que tem de gado na fazenda no momento. Então, a gente transforma o gado inteiro em unidade animal e divide pela quantidade de área. Então, como é que fala? Isso aí é a taxa de lotação. Então, a taxa de lotação
ideal é igual à capacidade de suporte. Então, o que a fazenda suporta, você está com aquele ajuste lá, aquela quantidade de gado certinha, na mesma proporção. Então, se sua fazenda está com a capacidade de 2 UA por hectare, você tem 2 UAs por hectare de taxa de lotação, ela está ideal. Se você tem uma taxa de lotação menor do que a capacidade de suporte, a taxa de lotação está menor do que a capacidade de suporte. Então, o que é que isso pode ocasionar? Isso pode ocasionar um subpastejo. Então, o que é o subpastejo? Menos animais do que a fazenda suporta. Então, vai ter uma sobra de forragem. Se essa forragem não tiver uma destinação, como a conservação, ela vai ter, esses pastos vão começar a passar da altura ideal e vai perder aí a qualidade e aí vai ocasionar o subpastejo. E tem o outro extremo, que é bastante comum de acontecer, taxa de lotação superior à capacidade de suporte, ou seja, muitos animais para pouca oferta de pasto. Então, a taxa de lotação aí é maior do que isso, então você causa um dano ao capim, você não consegue deixar resíduo porque tem muitos animais para pouca oferta de forragem. Então, isso é o superpastejo. Então, o superpastejo é aquele consumo exagerado do capim naquele determinado período, naquela determinada fazenda. Então, o outro conceito que a gente tem que entender é o conceito de massa de forragem. Então, a massa de forragem é a quantidade de capim que tem naquela fazenda, naquele pasto. Então, a massa de forragem é calculada aí ou em matéria verde ou em matéria seca. Fica a critério aí de vocês, mas vocês podem fazer aí a matéria fresca e transformar isso em depois em matéria seca. Por quê? Que é o que realmente importa. É o que realmente importa na conta. Porque existe uma variação do teor de matéria seca de acordo com a situação do pasto. Então, pastos muito verdes, pastos recém-brotados, ele tem um teor de matéria seca mais baixo. Então, pastos secos têm um teor de matéria seca mais alto. Então, a quantidade de matéria seca é o que realmente importa nos cálculos aí de nutrição dos animais. Então, porque o restante é água. Então, você tem lá um pasto com 20% de matéria seca, você tem 20% lá dos nutrientes e o restante, 80%, é apenas água. Então, a massa de forragem, a gente vai coletar os dados lá da massa de forragem em matéria verde e precisamos transformar esse valor em matéria seca. Então, normalmente é expressa em quilos, e pode ser quilos aí por hectare, e pode ser, como é que eu posso dizer? E aí a gente transforma também em quilos por hectare de matéria seca. Então, como exemplo, temos aí, em 1 hectare, nós temos aí 100 toneladas de matéria verde, na verdade é 10 toneladas, na verdade seriam aqui, 10 hectares. Em 10 hectares tem 100 toneladas de matéria verde de capim, ou em 10 hectares tem 22 toneladas de matéria seca de capim. Então, teve um errinho aqui de digitação, perdão. Então, o que é essa matéria seca? O teor de matéria seca é a porcentagem da forragem desidratada comparada com a forragem verde. Então, a gente pega 200 gramas de forragem verde e a gente bota esse material para secar. E aí vamos obter aí 40 gramas de forragem seca. Então, o teor de matéria seca dessa forragem, a gente vai pegar aí os 40 gramas que a gente teve de resultado, dividir pelo valor total, que são 200 gramas, e aí vamos ter 20% de matéria seca. Então, a matéria seca, o resultado dela é obtido pela desidratação total desse capim, ficando apenas a parte seca, a parte lá aquele capim seco, sem nenhuma quantidade de água a mais. Então, esse aí é o teor de matéria seca. Então, a gente tem também a eficiência de pastejo. O que é eficiência de pastejo? Ela determina qual é a proporção do pasto que será consumida pelos animais.
Então, o que é que acontece? A gente sempre fala de altura de entrada e altura de saída do pasto. Então, por exemplo, aí, vamos pegar um pasto de Mombaça. A gente tem 90 centímetros de pasto aí, de altura de entrada, e aí a gente vai deixar os animais consumirem até 45 centímetros. Então, a gente saiu de 90 e foi para 45, ou seja, o gado consumiu 50% da altura do pasto. Então, a eficiência de pastejo foi de 50%. Então, esse gado aí consumiu 50%. Então, um pasto com altura de 30 sai com 15, 50% de eficiência de pastejo. Você pode ter um pasto, você vai entrar com 30 centímetros e sair com 18 centímetros. Então, você não vai deixar chegar na metade, você vai consumir ali até 18 centímetros. Então, isso já significa uma eficiência de pastejo de 40%. Então, a eficiência de pastejo é a quantidade de forragem que os animais irão consumir naquele ciclo de pastejo. Então, o valor máximo de eficiência de pastejo recomendado para sistemas comuns é de 50%. Então, entra na altura, sai na metade. Hoje já tem trabalhos aí que recomendam que tenha aí 40%. Então, sistemas bastante intensivos já podem consumir um pouco mais dessa forragem disponível, porque você tem uma reposição de nutriente através da adubação. Então, pessoal, isso é bastante importante. Isso aí é o grande lance do manejo de pastagem, é esse controle de altura. Então, vocês têm que se basear aí bastante nesse controle de altura do pasto. Por quê? Porque a gente tem uma altura máxima de entrada e a gente tem que respeitar essa altura de saída. A altura máxima, ela é determinada pela interceptação luminosa. Então, o pasto vai chegar numa determinada altura e as folhas desse pasto vão começar a barrar a luz solar. Então, a luz, essas folhas vão começar a fazer sombra sobre o solo. E quando essas folhas conseguem interceptar 95% da luz do sol, essas plantas, essas folhas que ficam lá embaixo, elas não conseguem mais receber luz do sol. Então, como mecanismo de defesa, aquelas folhas, elas começam a gastar energia da planta, ao invés de produzir energia, produzir aí a energia necessária aí através da fotossíntese. Então, o que é que a planta faz? Ela seca aquelas folhas, transfere os nutrientes para outras folhas novas e começa a produzir talo do capim, ou colmo, como normalmente se usa esse termo. Então, o que é que acontece? Essa planta vai começar a produzir talo e ela vai começar a crescer, a subir, então ela vai estruturar esse colmo e vai começar a subir para que vá em busca de mais luz. Mas só que esse comportamento é conjunto, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Então, cada vez mais, a planta vai emitindo caule. Então, esse colmo, ele faz com que o pasto perca qualidade, que a qualidade nutricional do caule a qualidade nutricional do caule é menor do que das folhas, e aí a proporção de quantidade de folhas e caule vai aumentando. Então, vai tendo cada vez mais caule, cada vez menos folhas comparado ao todo. Então, os animais, ao pastejarem esse pasto passado, eles vão perdendo desempenho por causa da quantidade da qualidade desse pasto que vai diminuindo. Então, a altura de manejo é essencial. Em contrapartida, a gente precisa deixar uma parte do resíduo para que essa planta ela consiga fazer a rebrota. Então, quando você coloca os animais, esses animais consomem até embaixo, essa planta perde as folhas, que é o que gera energia para elas através da fotossíntese, e elas precisam que os nutrientes sejam capturados pelas raízes, pelas reservas, para emitir novas folhas. E isso, de forma sequencial, vai enfraquecendo cada vez mais essa planta, o sistema radicular vai encurtando cada vez mais, e aí ela vai se debilitando e vai abrindo espaço aí para
para invasoras, para plantas aí invasoras, deixa a planta aí suscetível a ataques de pragas, ela vai enfraquecendo e aí o ataque de praga fica de forma mais intensa nessas plantas e o tempo de rebrota, o tempo de retorno, o período de descanso dessa planta aumenta bastante. Então, você não consegue melhorar o giro desse pasto. Então, o controle de altura é fundamental. Então, quem não conseguir fazer nada, não tem um recurso, o produtor não tem recurso para fazer adubação. O produtor não tem recurso para fazer investimentos aí de adubação de pasto, de correção. Então, começa sempre no manejo. Então, muitas vezes é mais importante a gente redividir a fazenda do produtor, ele ter pastos menores, com aguada, para que esses animais colham com mais eficiência o pasto produzido e para não ficar muito resíduo lá de pasto passado ou não deixar esses animais baterem demais. Então, sempre começa o trabalho pelo manejo. Se você é produtor, toma conta do manejo dos seus pastos. Se você vai ser técnico, são estudantes. Se é técnico, toma conta do manejo do pasto dos produtores que vocês vão atender ou atendem. Então, isso é bastante importante, porque hoje é o grande problema da pecuária, é essa questão aí do manejo. Então, muitas vezes, existem inúmeras fazendas, pego vários projetos com isso, pastos muito grandes. Você entra no pasto, próximo da aguada, o capim está super pastejado, ou seja, a concentração de animais no determinado período, naquela área ali mais próxima da aguada, é maior. Então, ela sofre muito com pastejo. E o pasto, como é muito grande, os animais vão pouco para o fundo. Então, elas não conseguem consumir aquela forragem do fundo com a mesma eficiência da perto da aguada. Então, você consegue ter super pastejo e subpastejo, ou seja, o capim fica batido perto da água e o capim fica passado muito longe da água. Então, por isso, é determinante que a gente faça divisões de pasto para que melhore essa eficiência. Então, acabei entrando aqui no assunto de manejo, mas isso é fundamental. Então, parte de manejo é o primeiro pilar aí para uma pecuária competitiva, independente do pasto. Então, cada pasto, como é que eu sei qual é a entrada e saída do capim? Então, cada pasto é determinado pela pesquisa, qual é o momento de entrada, a saída, no mínimo aí, a metade. Então, a gente tem as tabelinhas, cada capim tem uma. Então, se precisar, pesquisa qual é a altura de entrada e saída, mombaça, braquiarão, umidícola, decumbes, todos esses capins têm alturas aí determinadas, ok? Então, outro ponto, eu já falei até no início lá da apresentação, é a unidade animal. Então, o que é a unidade animal? Unidade animal é um valor de peso convencionado para padronização. Então, uma UA equivale a um animal de 450 quilos de peso vivo. Ou isso, 450 quilos de peso vivo, significa 15 arrobas. Por que 15 arrobas, 450 quilos? Já que uma arroba seria 15 quilos. Mas tem um detalhe. Quando a gente vai calcular o peso do animal vivo, a gente precisa que seja... Porque a arroba de 15 quilos é a arroba de carcaça. Então, só os ossos lá e a parte de carne. Então, os 15 quilos é calculado em cima do peso de carcaça. Então, no animal vivo, a gente tem aí, foi convencionado, alguns animais aí com melhor desempenho, melhor rendimento de carcaça, eles conseguem ter até mais de 50% disso. Mas o valor padrão é o quê? É 50% do peso do animal é carcaça e 50% são vísceras, couro, cabeça, as patas lá, a parte de baixo das patas, e aí a gente tem que fazer isso. A gente vai pegar aí os 450 quilos, dividir por 2 e depois dividir por 15. Então, 450 quilos dividido aí por 2, dividido por 15, vai dar 15 arrobas. Então, esse é o valor, por isso que é dessa forma. Então, para facilitar, pega o peso vivo do animal e divide por 30.
porque aí você já está transformando aí, considerando 50% de carcaça e dividindo por 15. Então, dividido por 2, peso da carcaça, divide por 15, peso dividir por 15, você tem um peso do animal aí, que seria as 15 arrobas. Então, como é que a gente... Então, essa relação, ela vai se mantendo independente aí do peso do animal. Então, vamos lá. Se você tiver um animal aí de 7,5 arroba, você tem 0,5 UA, certo? Então, você tem um animal de 600 quilos, você vai ter aí 1,33 UAs. Então, você vai pegar o peso do animal, e dividir por 450 quilos, para você saber quantas UA tem. Então, você tem lá 200 bezerros de 7,5 arroba ou 225 quilos. Você vai pegar lá os 200 animais, vai multiplicar por 7,5, que é o peso desses animais, e dividir por 450. Então, nos 200 bezerros, vocês vão ter aí 200 bezerros, vocês vão ter 100 UAs. Por quê? Porque cada bezerro pesa 0,5 UA. Então, 0,5 vezes 200 dá 100. Então, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, manda aí as perguntas que a gente vai responder no final. A gente tem agora aqui o cálculo, até aqui, para saber quantas UAs, esse exemplo eu dei. Então, aqui, ó, vamos simular com um animal de 360 quilos ou 12 arrobas. Como eu falei lá no exemplo dos bezerros, 360 dividido por 450, que é igual a 0,8. Ou vocês fazem sua conta por arroba. 12 dividido por 15, também 0,8. Então, um animal de 360 quilos ou 12 arrobas equivale a 0,8 UA. Ok? Então, isso aí para você saber lá o peso por animal. Então, você sabe ali o peso daquele animal. Quantos UA aquele animal tem? Você pode ter o cálculo de UA do rebanho. Então, para calcular a quantidade de UA de um rebanho, é necessário pesar o rebanho inteiro. Você vai pesar todo esse gado. E aí, você pega esse peso total e divide por 450. Então, se você aqui pesar 22 bois, o peso total do lote deu 12.100 quilos. Quantos UA tem um lote? Então, você vai pegar lá 12.100 dividido por 450, que é igual a 26,88 UAs naquele lote. Então, os 22 bois, eles têm mais do que 1 UA de peso. Então, eles têm aí, corresponde a 26,88. 22 cabeças corresponde a 26,88 UAs, ou seja, os animais são mais pesados do que 450 quilos. E o outro ponto é o consumo animal. Como é que a gente calcula o consumo animal? A gente tem um valor de pesquisa aí que a média de consumo é de 2,5% do peso vivo em matéria seca por dia. Então, para facilitar a quantidade de quilos consumidos pelo animal, calculamos o consumo por UA. Então, se você tem várias categorias, você não vai precisar fazendo um cálculo ali de categoria a categoria. O animal, depois você vai transferir tudo para UA e calcular o consumo aí sempre por UA. Então, vamos lá. Consumo de uma UA, 2,5% de 450. Então, vai dar 0,025 multiplicado por 450. Então, a gente tem aqui 11,25 quilos de matéria seca por dia. É o consumo médio dos animais. Então, cada UA, cada animal de 15 arroba, cada animal de 450 quilos precisam de 11,25 quilos de matéria seca por dia. Então, se você tem na sua fazenda um animal com peso diferente de 450, a gente vai fazer aí o cálculo em cima disso também, do valor da UA. Então, se você tem lá, aquele exemplo anterior que eu dei, de um animal de 0,8 UA, o consumo é 0,8 vezes 11,25, que é o consumo de uma UA, que é igual a 9,2 quilos de matéria seca por dia.
ok? Então, é só pegar aqui o valor calculado da UA. Nesse cálculo daqui, você vai ter aqui uma média, os valores, o lote dos animais está com 0,8. Então, 0,8 vezes 11,25, que é o consumo médio aí de uma UA, que vai dar 9,2 quilos de matéria seca por dia. Então, só recapitulando para ficar claro, taxa de lotação, a quantidade de animais que vocês têm aí na fazenda naquele momento. Então, você vai ter lá, pesar todos os animais, transformar todos eles em UA e dividir pela quantidade de pasto, quantidade de área útil de pasto. Porque, às vezes, você tem uma fazenda, minha fazenda tem 1.000 hectares, mas só tem 500 hectares de pasto. Então, o valor real é 500, porque é a quantidade de pasto útil, de área útil da fazenda. Então, taxa de lotação ideal é igual, seja igual à capacidade de suporte. Se a taxa de lotação tiver mais baixa do que a capacidade de suporte, isso caracteriza subpastejo. Se a taxa de lotação tiver maior do que a capacidade de suporte, isso caracteriza superpastejo. Então, a gente tem a questão de subpastejo e superpastejo. Então, essa é a taxa de lotação aí para a gente ficar sabendo o que é, e essa é a diferença da capacidade de suporte. Capacidade de suporte é o que a fazenda suporta naquele momento. Então, é a capacidade a quantidade correta, então você vai calcular a quantidade correta de animais que a fazenda suporta naquele momento. Se você botar abaixo, a taxa de lotação vai ser menor, e isso pode caracterizar subpastejo, que às vezes pode ser até proposital, se você precisa ter uma reserva de alimentos para o período seco. Então, muitas vezes a gente pode trabalhar no período das águas, o período de maior oferta, com subpastejo. Por quê? Porque esse material vai ser reservado para manter esses mesmos animais no período da seca. Então, o que é que acontece? A produção de capim, ela varia de acordo com a chuva. Então, só tem produção de capim com chuva e em temperaturas ideais e tudo mais. Então, essa produção de capim, ela vai flutuar no decorrer do ano. Então, a gente tem um período de chuvas, maior produção de capim, no período seco, menor produção de capim. Então, as fazendas, elas podem trabalhar com a taxa de lotação em função da produção de capim. Então, no momento que você tem mais produção de capim, você tem aí uma maior quantidade de gado na fazenda. Quando essa produção de capim vai caminhando para a seca, você tem uma menor quantidade de forragem, você também diminui a quantidade de animais na fazenda. Então, a quantidade de UAs na fazenda. Então, às vezes, você pode até manter a quantidade de animais, mas diminuindo a quantidade de UA. Por exemplo, você está lá com 1.000 boi gordos naquele momento e vende esses 1.000 boi gordos, compra 1.000 bezerros com metade do peso. Então, você manteve o número de cabeças, mas você diminuiu pela metade a quantidade de UAs. Então, a gente pode trabalhar dessa forma, ou fazendas aí, principalmente fazendas de cria, fazendas leiteiras, criações de animais de elite, que não podem estar fazendo esse aumento e diminuição de rebanho, que isso aí é uma característica de fazendas de recria e engorda, que podem fazer esse tipo de manejo. Você precisa manter a lotação constante. Então, a gente precisa trabalhar com subpastejo no período das águas para que sobre forragem, para a gente pegar essa forragem, conservar ela de algum modo, ou através de feno, através de silagem, através de diferimento de pasto, para ela manter esses animais no período seco. Então, essas são as condições aí da taxa de lotação, que isso aí depende do manejo da fazenda, como é que vocês vão trabalhar, como é que as fazendas se comportam. Então, massa de forragem é a quantidade de capim presente na área. Então, a gente vai olhar o pasto, você vai ter lá aquela massa de forragem, aquele pasto lá, e a gente precisa saber qual é a quantidade de pastos de pasto que tem naquela fazenda. Como é que a gente faz isso? O método mais utilizado para fazer essa massa de forragem é o método do quadrado. Não sei se vocês viram, a gente pega aí um quadrado, normalmente de 1 metro de lado,
Então, você tem 1 metro por 1 metro, então você tem um quadrado aí de 1 metro quadrado, a gente vai pegar e jogar esse quadrado em alguns locais desse pasto e anotar o peso. Você joga o quadrado, vai cair num determinado local, você vai cortar aquela massa de forragem e pesar. Então, você pode cortar essa massa de forragem rente ao solo, ou você pode cortar aquela massa de forragem daquele quadrado na altura de saída. Então, rente ao solo, normalmente é mais fácil, é mais prático de se trabalhar. Então, porque você já vai cortando ela lá no rente ao solo e na altura de saída, você tem que medir lá e sair cortando só a parte que os animais vão consumir. Então, se você corta rente ao solo, você está calculando a massa de forragem total do pasto. E se você calcula ali na altura de saída, você está calculando a massa de forragem disponível para os animais. Qual é a diferença? A diferença é saber qual se você cortar rente ao solo, qual é a eficiência de pastejo que você vai trabalhar. Então, se você cortou lá 30 centímetros e o gado só vai comer até 15, você vai ter uma eficiência de 50%, aquela massa de forragem coletada, você só vai considerar como disponível 50% do valor. Então, você cortou lá 1 metro quadrado de capim, rente ao solo, deu peso de 800 gramas. Então, você tem uma massa total de 800 gramas por metro quadrado, mas disponível para os animais só vai ser 400 gramas por causa da eficiência de pastejo. Então, isso tem que ser analisado aí com calma. Então, você pegou essa massa de forragem, jogou o quadrado várias vezes aí. Então, você vai você vai anotando e tira a média. Então, com essa média, você vai extrapolar esse resultado para o hectare. Por exemplo, você fez várias medições e deu 1 quilo de massa de forragem por metro quadrado. Então, você vai pegar lá 1 metro quadrado, 1 hectare tem 10 mil metros quadrados, você vai pegar multiplicar por 10 mil, você vai ter aí 10 mil quilos de massa de quilos de forragem verde por hectare. Então, esse valor é o que você vai usar como base de cálculo. Então, você cortou rente ao solo, tem 10 mil quilos, mas só vai ter uma eficiência de pastejo de 50%. Então, dos 10 mil quilos, você só vai poder utilizar 5 mil quilos. Então, você descarta aí nos cálculos 50%. Por quê? Porque é o resíduo que vai ficar no pasto para esse pasto rebrotar melhor no próximo ciclo. Outro método de calcular massa de forragem é também com quadrado, mas em vez de jogar várias vezes no pasto, o que a gente vai fazer? A gente vai medir a altura várias vezes no pasto. Então, a gente vai com a régua lá medindo a altura do pasto e vai anotando. Então, você vai ter uma média. A média deu 25 centímetros, a média deu 35 centímetros. Então, você vai chegar numa touceira, você vai procurar lá com a mesma régua, uma touceira que esteja naquela condição de altura. Você coloca o quadrado naquela touceira lá com peso, corta essa forragem e aí você vai ter o peso. Então, como você tirou uma média da altura, o entendimento qual é? Se o capim está com a mesma altura, ele está com a mesma massa de forragem. Então, a gente faz essa correlação de altura com peso e aí é só multiplicar esse peso aí pelos 10 mil e aí você tem a massa de forragem do pasto por hectare. Então, isso é bastante importante para a gente saber qual é a massa de forragem. Então, a gente está calculando aí a massa de forragem verde pelo método do quadrado. E como é que eu sei qual é a matéria seca? Então, como eu falei anteriormente, a matéria seca é determinada pela desidratação total dessa forragem. Então, como é que a gente consegue desidratar? Existem vários equipamentos, existem equipamentos específicos aí, tem estufas, que é um equipamento maior, mais caro, e também tem soluções mais caseiras. Existe um equipamento chamado Costa, que ele desidrata isso, e também dá para fazer com utensílios aí domésticos, como micro-ondas, dá para a gente ter uma metodologia de micro-ondas para a determinação de matéria seca, dá para fazer com aquelas fritadeiras elétricas sem óleo, aquele tipo air fry, é a que eu utilizo, dá para determinar o teor de matéria seca com aquele método, e tem também secador de cabelo,
que dá também para determinar matéria seca nisso aí. Então, você precisa de um fluxo de ar quente para que ele desidrate. Então, como é que a gente utiliza? Na airfry, a gente pega uma quantidade de forragem, normalmente aí eu coloco aí 100 gramas, peso 100 gramas do capim verde, coloca na airfry, liga lá determinada potência, normalmente utilizo potência máxima e deixo por um tempo, por exemplo, 10 minutos. Você vai, depois de 10 minutos, você desliga a máquina, tira essa forragem, pesa. Vamos supor que das minhas 100 gramas, ela caiu para 50 gramas. O que é que você vai fazer? Coloca novamente na airfry, liga por mais um tempo, 10 minutos, 5 minutos. Então, aí você vai, pesa novamente. Deu 25. Aí bota novamente, deu 20. Aí você coloca novamente, deu 20. Então, você só para de fazer a secagem, você só para de fazer isso quando o peso começar a se repetir. Então, se você pesou a primeira, deu 20, pesou a segunda, deu 20 gramas, pesou a terceira, deu 20 gramas, então o teor de matéria seca do pasto é 20%. Então, lá dos 10 mil quilos, você só tem 2 mil quilos de matéria seca total. Desses 2 mil quilos, o gado só vai poder comer a metade por conta do resíduo, então você só vai ter 1.000 quilos de matéria seca disponível. Então, você tem 10 mil quilos lá de matéria verde, que é transformado em 2 mil quilos de matéria seca. Então, você tem 5 mil quilos de forragem disponível e você vai ter 1.000 quilos de forragem de matéria seca disponível para os animais. Então, o cálculo de capacidade de suporte é em cima disso, é em cima da quantidade de matéria seca disponível no pasto. Então, os animais só têm 1.000 quilos para consumir naquele hectare, então vocês têm que saber quantos animais vão comer os 1.000 quilos em qual período de tempo. Então, a matéria seca é muito importante para o cálculo de capacidade de suporte, por isso, é a quantidade disponível lá, real, que tem para os animais consumirem. Então, por exemplo, você tem 1.000 quilos por hectare. Então, os animais vão consumir aquele hectare em um dia, em 2 dias, em 3 dias, 5 dias, 20 dias. Então, você tem que ter essa correlação de quantidade de massa, o teor de matéria seca e qual é o consumo dos animais em qual determinado período de tempo. Então, a eficiência de pastejo, como eu falei, é a quantidade que os animais vão consumir. Unidade animal é um animal de 450 quilos e o consumo animal é em função desse peso dos animais. Então, se você tem animal aí de mais de 450 quilos, esses animais vão comer mais de 11,25 quilos. Se tem animais menores, esses animais vão comer menos do que 11,25 quilos. Então, aqui é o consumo. O cálculo de capacidade de suporte se resume da seguinte forma. Capacidade de suporte é igual a quantidade de matéria verde multiplicado pelo teor de matéria seca multiplicado pela eficiência de pastejo. Então, aquele exemplo que eu dei, a gente tem 10 mil quilos de forragem verde com 20% de matéria seca com 50% de eficiência. Então, os 10 mil quilos de forragem verde vira 1.000 quilos de matéria seca disponível. E isso a gente divide pelo consumo dos animais em determinado tempo. Então, se o gado só vai consumir um dia, a quantidade de animais que você consegue colocar por hectare é grande. Então, se esses animais vão passar 30 dias, essa quantidade de animais vai ser pequena, porque um animal come 11,25 quilos de matéria seca por dia. 10 animais vão comer 112,5 quilos de matéria seca por dia. Então, sempre tem essa correlação de lotação com tempo. Então, quanto mais animais, menos tempo. Quanto menos animais, mais tempo. Então, sempre vai ser inversamente proporcional. Quanto maior o lote, menor o tempo de pastejo. Quanto menor o lote, maior pode ser o tempo de pastejo. Então, essa é a fórmula que é a capacidade de suporte. Então, todos os métodos vão ser em função disso. Então, como a gente estava fazendo essa aula introdutória da capacidade de suporte, por quê? Porque existem variações. Então, a gente tem aí métodos para a gente calcular capacidade de suporte no rotacionado,
gente tem método de capacidade de suporte para calcular no pastoreio alternado, método de capacidade de suporte no pastejo contínuo e tem método de capacidade de suporte para calcular no período de seca. Então, todos eles são variáveis dessa equação, mas tem alguns detalhes que, infelizmente, por questão de tempo, a gente não consegue passar tudo aqui. Então, vamos lá. Um exemplozinho aqui. 1 hectare produziu 60 mil quilos de capim em um ano. 60 mil quilos de capim verde em um ano. Se considerarmos um teor de matéria seca de 20%, uma eficiência de pastejo de 50%, qual a taxa de suporte, qual a lotação, a capacidade de suporte anual desse hectare? Botei lotação aqui, mas é capacidade de suporte. Então, vamos lá, para a conta. O primeiro dado, massa verde, 60 mil quilos. Teor de matéria seca, 20%. Eficiência de pastejo, 50%. Consumo animal por hectare, 2,5% do peso vivo, que aí vai dar os 11,25. Tempo, 1 ano. Por quê? Porque a capacidade de suporte anual. Então, aplicando aquela fórmula lá do início, essa fórmula aqui, a gente vai ter capacidade de suporte igual a 60 mil da matéria verde, multiplicado por 50% da eficiência de pastejo, multiplicado por 20% do teor de matéria seca, dividido por 11,25, consumo dos animais, multiplicado por 365, um ano um ano aí da capacidade anual. Então, tempo sempre em dias. A gente vai ter 6 mil quilos dividido por 4.106,25. A gente dividindo aqui o teor ou a quantidade de matéria seca disponível para os animais em 1 hectare, dividido pelo consumo animal desses animais, o consumo anual desse animal, a gente vai ter uma taxa de lotação de 1,46 UA por hectare. Então, se você tem uma fazenda produzindo 60 toneladas de matéria verde, você tem uma capacidade de suporte de 1,46 UA por hectare. Ok? Então, é um cálculo base, é isso aí. Então, como a gente vai fazer? Quando é no rotacionado, então o tempo de pastejo, o tempo de ocupação aqui é menor. Então, no contínuo, é menor. E aí vai. No período seco, você tem que multiplicar por quantos dias de período seco você vai ter. Então, infelizmente, não dá para passar isso tudo aqui, que são mais cálculos e mais conteúdo. Isso aí, na escola, nós levamos aí 6 aulas para poder abordar totalmente o assunto de capacidade de suporte. Então, nós temos lá uma aula sobre como coletar corretamente a massa de forragem, como determinar a matéria seca, como fazer o cálculo da capacidade de suporte. É uma aula bem parecida com essa daqui. E aí a gente tem capacidade de suporte no contínuo, capacidade de suporte no rotacionado, capacidade de suporte na seca. Então, essa aqui é uma aula mais resumida para que vocês entendam o conceito, para que vocês saibam como começar a esmiuçar isso. Então, a gente faz tentar ser o mais claro possível, o mais objetivo possível, para que vocês entendam e comecem a pensar com outros olhos. O pasto está bonito. Você olha um pasto, não, aquele pasto está muito bonito. Quando você vai olhar o pasto, está com muita folha, mas está muito talo. O pasto que era para estar com 30 centímetros, está com 60. Então, eu sempre falo que a pecuária é uma atividade meio que paradoxal. Por quê? Porque o bom senso nosso nos diz o seguinte: o animal come capim. Então, quanto mais capim a gente tiver, maior será a capacidade de suporte. Mas por quê? E maior será o desempenho, porque vai ter mais volume de massa. Isso não ocorre por quê? Porque a qualidade do capim diminui. Então, se você vai calcular capacidade de suporte em pastos muito passados, se você for cortar lá um pasto que era para ser consumido, por exemplo, braquiária midícola, com 20 centímetros, esse pasto está com 60, se você for calcular lá, cortando rente ao solo, essa conta vai dar errada. Por quê? Porque tem muito talo naquele capim e pouca área de folha. Então, você vai ter que ir lá calcular mais ou menos só a área
de folha daquele pasto, que é o que os animais vão realmente utilizar. Então, isso é muito comum no Mombaça. O Mombaça está com 1,50 m. Quando você vai olhar para o pé do Mombaça, tem quase 70, 80 centímetros de talo. Então, se você for calcular em cima do valor de massa de forragem, sua conta vai dar errada. Por quê? Porque já não tem folhas disponíveis. E para os animais consumirem aquela quantidade de talo, o prejuízo de desempenho é absurdo. Então, tem que ser pastos muito passados. Se tiver oferta de forragem na fazenda, tiver no período das águas, tem que ser roçado, porque para ele renovar e ter um teor de folhas maior, uma quantidade de folhas maior, que isso é transferido em desempenho animal. Então, bastante cuidado com isso, bastante cuidado com o manejo, não deixa pasto passar, não deixa pasto bater, e sempre ter em base aí o cálculo da capacidade de suporte. Então, se a fazenda vai encontrar um desafio de seca, se vocês conseguem calcular a capacidade de suporte para aquele período seco, o produtor já sabe que ele tem que reduzir o rebanho, ou que ele precisa ter lá na fazenda dele áreas de reserva alimentar, como feno, silagem, capineira, cana, milho, sorgo para fazer silagem também. E se ele não fez esse preparo, você calcula a capacidade de suporte dele, ele precisa manter o rebanho, ele vai ter que comprar material de fora da fazenda. Então, ele vai ter que comprar feno, ele vai ter que comprar silagem, pré-secado, o que seja, mas ele já se prepara. Então, não tenho dinheiro para comprar isso, eu vou ter que sacrificar uma parte do meu rebanho, ou eu vou ter dinheiro, vou comprar isso. Então, você tem um planejamento. Então, essa parte de planejamento forrageiro é bastante importante também. Então, esse é o recado que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, pergunta aí no chat que a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Muito obrigado pela companhia. Então, fica aberto aí agora para tirar as dúvidas. Bom, obrigada, Lucas. Foi excelente, muito boa. Aprendi bastante coisa do que eu tinha dúvida. Acho que todo mundo conseguiu aproveitar bastante. Eu tenho algumas perguntas que o pessoal deixou, tá? Vou fazer para ti. Então, a primeira pergunta é da Letícia de Fátima Inácio. Pesar uma amostra do rebanho total e gerar uma média de unidade animal tem a mesma eficiência para calcular a lotação? Você tem que ter bastante cuidado. Tem que ter bastante cuidado com os lotes. É uma projeção, rebanhos muito grandes, o pessoal pode fazer isso? Pode, mas tem que ter cuidado. Porque se você tiver um lote, vou pesar um lote só da minha fazenda. Você pesa o lote de boi gordo e o restante da fazenda é garrotes, é bezerro, isso pode dar errado a conta, entendeu? Então, tem que ter bastante cuidado para fazer uma amostragem correta desses animais. Próxima pergunta. A coloração da pastagem pode ser um indicativo para a saída dos animais no piquete? O ideal é que seja o controle de altura, porque a coloração do pasto, você pode ter um pasto que está com alguma deficiência nutricional e ele já está com a cor dele mesmo na altura correta. A altura, se você tiver com uma deficiência muito grande de nitrogênio nesse pasto, ele vai ficar amarelado, então você não tem como muito se basear nessa parte. O método mais fácil de fazer manejo de pasto é por altura. Certo. A próxima. Aproveitando a oportunidade que você trabalha com consultoria, para o produtor, caso tenha um problema no manejo, qual é a falha mais comum? A saída e a entrada dos animais poderia ser uma delas? Com certeza, de longe, o problema maior é a altura de entrada e saída, esse manejo de entrada e saída, não tenha dúvida. Então, como eu falei, é muito comum a gente encontrar fazendas com altura de pasto, ou com manejo de pasto muito ruins, ou em casos extremos, ou a fazenda não tem gado suficiente, o gado não consegue colher com eficiência por conta do tamanho exagerado do pasto, aquele pasto. Então, às vezes, você tem aí distância de água para o fundo do pasto de 1.000 metros, 1.500 metros, 2.000 metros. Então, o ideal que a gente fala que até 250 metros é o ideal. Tolerável até 400 metros. Então, tem já é um pouco mais longe, até 800, 700, 800 metros. Então, em casos mais extremos. Acima disso, você vai ter problema
de colheita de pasto. Então, eu sempre faço analogia o seguinte, imagina um produtor de milho, um produtor de soja. Esse cara planta 100 hectares lá, 200 hectares, vamos fazer 100 hectares. E na hora de colher, aquela parte lá do fundo, mais longe do galpão das máquinas, do coisa, o cara fala o seguinte, não vou colher aquela parte porque está muito longe. Então, vou deixar lá 50% da minha produção sem colher. Isso aí é inimaginável. Nenhum produtor de grão, nenhum agricultor vai fazer isso, porque nós, pecuaristas, temos que fazer isso. Isso é muito comum. Então, quando você divide essa fazenda de forma mais eficiente, você consegue colher 100% da forragem disponível para os animais. Então, você já tem uma atividade que você não consegue colher 100%, mesmo nas condições ideais. Por quê? Porque a gente precisa ter, assim, deixar o resíduo. Então, você já tem que ter lá, no mínimo, 50% de resíduo. Então, desse resíduo já representa 50% da produção do pasto. Se você deixar lá para o fundo, mais 20% é muita forragem que não é consumida pelos animais. Então, bastante cuidado com isso. Temos que aí brigar para que os animais colham com bastante eficiência a quantidade total de pasto disponível para os animais. Tá, a próxima. Prazer, meu nome é Erickson e visitei o município de São Félix do Xingu, no Pará, eu acho que é, PA, que inclusive é o maior município com rebanho bovino no Brasil. Minha pergunta é sobre práticas de queimadas comuns na região. Essa queima pode prejudicar os novos brotos e, com isso, uma menor capacidade? A queima é sempre complicada, porque queima de pasto, ela faz interferências diretas no solo, de forma química, de forma física e de forma biológica. Ou seja, você perde nutrientes através da queima, então muitos nutrientes volatilizam com essa queima. Você tem aí esse calor excessivo, causa até repulsa da água pelo solo, a água não consegue penetrar no solo depois de uma queima demorada, e tem a queima lá da microbiota do solo. Então, muita gente pode perguntar, mas quando eu queimo esse pasto volta mais bonito. Por que volta mais bonito? Porque aquelas folhas, aquele material que estava lá sobre o solo, eles voltam para a condição natural lá de cinza, e quando ele vai rebrotando, ele vai consumir aqueles nutrientes que ficaram ali no solo. Mas com a frequência disso, esses nutrientes vão cada vez ficando mais escassos, a produção de pasto vai ficando cada vez mais mais escassas, e isso vai prejudicar, no curto prazo, a produção de forragem desse pasto. Acho que a última é da Karine Guilhem. De modo simplificado, como definir o valor da eficiência de pastejo a fim de calcular a capacidade de... Então, no mínimo, 50%, que vários estudos mostram que um consumo, além disso, você já começa a afetar a rebrota, você começa a afetar a fotossíntese, você precisa de uma reserva maior de forragem lá do pasto, e então, normalmente, a gente utiliza aí essa altura aí de acordo com 50 centímetros. Isso aí, entrada e saída corretinha assim, entrar com 30, sai com 15, entrar com 90, sai com 45, isso é muito por pastejo rotacionado. Então, para capins também de alta produção, de porte mais altos, como Mombasa, Tanzânia, então, capins do gênero pânico. Então, existem alturas de braquiária, de sínodos, como o Tifton, dos digitários, como Pangola, Transvala, para pastejo contínuo. Então, a gente tenta, no contínuo, manter a altura. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar aí no braquiário com 30 centímetros no contínuo. Então, você vai ter que fazer uma altura média de 30 centímetros. Mas o que é que acontece? Os animais, o hábito de pastejo desses animais é o seguinte, eles normalmente comem 50% do pasto por pastejo. Então, um animal lá com 30 centímetros, ele vai colher 15 centímetros daquele pasto e vai passar para uma nova parcelinha ali do pasto para consumir. Então, esse pasto contínuo, ele vai ter com 30 centímetros, ele vai ter pasto lá com 40, que esse animal vai baixar para 20, vai ter pasto com 30, que vai baixar para 15, vai ter pasto lá, então você tem que fazer a média. Então, você não pode pegar só uma parcela daquele pasto. A altura média tem que ser aí em torno de 30. Então, para quem vai fazer rotacionado,
o ideal é que faça pelo menos 50%. Pode ser acima disso, a não ser que sejam rotacionados intensificados com grande quantidade de adubação. Então, aí pode até forçar um pouco mais. Tem trabalhos aí com 60 centímetros, ou 60% de consumo, 70% de consumo é o máximo que eu vi até agora. Então, daquela massa de forragem dos 10 mil quilos, num manejo intensificado, você consegue até que o gado consuma 70% daquilo. Por quê? A planta ela não vai ter esforço para buscar nutrientes, porque você vai inserir esses nutrientes via adubação. Agora surgiu outra pergunta do Erickson. Usar piquetes com várias variedades de forrageira é mais eficiente para o aumento de peso ou só com um tipo é mais recomendado? O que é que acontece? O que é que a gente observa na prática? A teoria é o seguinte, que várias espécies, esses animais vão ter uma seletividade maior, vão poder escolher o que quer comer. Mas na prática, o que é que a gente observa? Manejo de 2 capins, 2 pastos, pelo menos capins tropicais, que é o que a gente trabalha aqui, é bastante complexo. Por quê? Porque tem alturas de manejo diferentes. Então, muitas vezes, você não consegue manter os 2 capins na mesma condição. Imagina aí que um medícola, ele tem uma altura de manejo de 20 centímetros, o mombaça tem de 90. Se você tem os 2 pastos no mesmo piquete, como é que você vai manejar isso? Então, você não consegue escolher o medícola com 20 e o mombaça com 90 com o mesmo lote de gado. Eles sempre vão preferir uma espécie animal e ele vai consumir mais aquela espécie animal, você acaba deixando que ele consuma mais do que o necessário para que ele consuma a outra espécie também. Aí ele vai acabando passando a espécie que ele não consumiu primeiro, a outra vai sofrendo superpastejo, a outra subpastejo, e a que você não queria, normalmente ocupa a área no decorrer dos anos. Então, é bastante complexo. Eu não recomendo que se faça manejo de dois pastos aí no mesmo piquete. E agora outra. Melhor trabalhar com manejo rotatino ou Volsim? O pessoal aí do Rio Grande do Sul tem falado muito do rotatino e também aí do voazan, que foi uma técnica aí, uma prática aí muito utilizada, mas os termos acabam se confundindo. Então, você consegue ter aí voazan, rotatino, acaba sendo que, de grosso modo falando, sendo a mesma coisa. Então, rotatino, o que é que ele faz? Os animais aí consomem a parte mais nobre do capim, as pontas das folhas, muito se fala aí de 40%, até 40% de consumo dessas folhas. Então, quando os animais começam a diminuir a ingestão, troca-se o piquete. Então, é uma mistura de contínuo, porque você dá uma seletividade ao animal, com o rotacionado, porque você muda esse gado de piquete. O voazan ficou muito famoso também, do lado de uma técnica que veio da França, que ele fala que ele tem algumas leis, que acredito que não dê para falar agora, mas elas têm que fazer dessa mesma forma, elas têm que favorecer a planta e favorecer o animal. Então, ficou muito famoso aqueles piquetes de um dia, o voazan. Então, dá para fazer de qualquer forma, dá para fazer o rotacionado. A recomendação é sempre essa. Você tem que saber se você precisa realmente entrar no rotacionado, você vai intensificar mais sua produção. Porque o que é que acontece? No contínuo, você tem que os animais selecionem mais o alimento. Então, esses animais eles conseguem escolher mais a quantidade de folhas que eles querem consumir ali. E no rotacionado, você meio que força esses animais a consumirem o que tem, e aí você vai trocando de piquete. Então, normalmente, o ganho de peso no contínuo é maior. A produção de arrobas por hectare no rotacionado é maior, porque você consegue colocar uma carga animal maior. Mas se você for comparar indivíduo, você no contínuo ele tem uma produção maior. Então, você primeiro precisa saber se você consegue sair do contínuo para um rotacionado para tentar intensificar um pouco mais. E aí, no rotacionado, você pode ir montando os módulos e aí ir rotacionando. E aí você pode fazer essas divisões progressivamente. Você pode, por exemplo, começar com 4 piquetes, depois vai para 8, você pode ir para 12, para 16, e aí você vai aumentando. Por quê?
O ideal é que quanto menos o animal passe no pasto, melhor para ele na questão de... Porque melhor para ele, porque ele vai comer lá a ponta das folhas, e melhor para a planta, que vai ter um período de ocupação curto e vai ter o período dela de descanso. Isso é interessante para a planta, ter um período de ocupação curto, porque a partir do momento que essa planta é consumida, ela vai começar o processo de rebrota. Então, automaticamente. Então, o pessoal do Voisin, eles falam que até 3 dias é o limite. Então, você tem que trocar esse gado pelo menos 3 dias. Por quê? O pessoal do rotacionado já fala em 7 dias. É o que normalmente a gente trabalha para não fazer uma quantidade de piquetes muito grande aí no manejo fica um pouco mais complexo. Então, com 7 dias, aquela planta que foi consumida primeiro já começa a emitir folhas novas e começa a correr o risco do gado voltar para consumir ela e não consumir o fundo. Então, se ela for consumida 2 vezes no mesmo ciclo de pastejo, já fica um pouco mais complicado o descanso dessa planta, a recuperação dessa planta. Então, independente do sistema escolhido, o ideal é que você saiba o que é que você está fazendo, saiba como é que você maneja nesse tipo de sistema. Ok? Então, acho que era isso. Queria te dizer que tem vários comentários positivos ali, te agradecendo, dizendo que a palestra foi bem dinâmica e esclarecedora. Então, acho que cumprimos o objetivo. E eu também queria te agradecer, né, em nome do PET, em nome dos grupos de estudo que organizaram o evento, por topar estar conosco, que é uma oportunidade única, né? Tu tá de longe para a gente poder trocar essa ideia. Muito bom. E só deixando uns recadinhos para o pessoal. Hoje foi, então, o nosso penúltimo dia, amanhã é o último dia do evento, e a gente quer lembrar que para obter o certificado você precisa ter participado de 3 das nossas 4 palestras no ciclo. O link para a palestra de amanhã vai ser enviado no grupo do WhatsApp e também vai ficar disponível na bio do Insta do PET. E queria agradecer a todos que estiveram presentes hoje e aguardamos vocês amanhã com o tema adubação de sistemas, às 19h30. Era isso, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Então, o Instagram nosso lá é Pasto Verde Consultoria. Então, segue a gente lá. Se puder, tira um print da palestra, posta lá, que a gente vai repostar todo mundo que fizer isso. Então, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer enorme ter tido aqui com vocês.